Olá amigos, aqui estamos de volta para mais um vídeo. Hoje, dia 5 de setembro de 2022. Eu gostaria de lhe pedir que você fique até o final desse vídeo, por favor, tá? Eu sei que eu não sou nenhum galã, minha voz não é bonita e maravilhosa como a voz do Cid Moreira, bem que eu gostaria que tivesse, bem que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Por que eu quero lhe pedir que você fique até o final desse vídeo? Por favor. Porque eu quero falar de um assunto importantíssimo para nós, provavelmente para você também. A respeito de quê? É de um tema muito que tem se falado, principalmente nos debates de televisão para as eleições 2022. Antes eu quero lhe dizer uma coisa. Nesse vídeo, não estou pedindo voto nem para A, nem para B. Não estou pedindo voto para ninguém. Você tem o direito de votar em quem você quiser. Mas o tema central é genocida. Por causa da pandemia da Covid-19 que nós vivemos desde o início, final de 2019 até 2022, alguém está procurando os culpados dessa pandemia. Há culpados? Há ou não há? Ou pelo menos responsáveis? Há ou não há? E aqui no Brasil, a esquerda está procurando por um genocida. Ou seja, alguém que matou milhares de pessoas. E a esquerda está culpando o presidente Bolsonaro de genocida por causa das mais de 600 mil mortes provocadas pelo vírus Covid-19. Será isso justo? É justo ou não é? É isso que eu queria comentar com você nesse momento. Por isso eu te peço que você fique até o final. Esse vídeo provavelmente vai ficar bastante longo. Eu não gosto de vídeos longos, mas não tem jeito. Então provavelmente vou separar ele em duas partes. Parte 1 e parte 2. Para que não fique tão cansativo e para que você possa assistir em duas etapas, em dois momentos diferentes, tá? Então, pandemia Covid-19. Quem são os genocidas? Ou quem é genocida? Vamos lembrar o seguinte. O presidente Bolsonaro foi eleito em 2018. Assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2019. Com menos de um ano de governo, a pandemia começou no Oriente, na China mais precisamente. Então, no final de 2019, havia aquela conversa, aquele burburinho, né? Que uma nova pandemia tinha iniciado, uma nova pandemia estava começando. Ainda não era pandemia, era uma epidemia. Depois foi que se tornou pandemia. Mas então a doença começou a se alastrar a partir da Ásia, a partir da China. Chegou à Europa, chegou a outros países, mas a notícia correu o mundo. Até então, em 2019, a própria ONU estava minimizando a situação, né? Acalmando, dizendo, olha só, existe uma epidemia, mas não é tão grave quanto se diz, quanto se fala por aí. Por enquanto, nós estamos seguros. Tudo bem. O presidente Bolsonaro começou com o seu governo, com a sua equipe, tomar providências com relação a essa pandemia. Tá? Começou a tomar as providências. Tanto é que o governo Bolsonaro já começou a agir, a equipe já começou a agir ainda em 2019. Desde que começaram os rumores da pandemia, antes que ela chegasse aqui no Brasil, o governo já estava em ação. Já estava tomando as primeiras providências para enfrentar a pandemia em 2019. Então eu pergunto, se o governo já estava se antecipando, se o presidente Bolsonaro já estava se antecipando à pandemia e já estava tomando providências antes que ela chegasse no país, é justo que ele seja chamado de genocida? Vocês me desculpem, mas
na minha visão e na visão de milhões de outros patriotas, não. Por quê? Porque ele tomou providências, sim, antes que a pandemia chegasse no nosso país, antes que chegasse no Brasil. Mas querem encontrar genocidas. A esquerda está procurando genocida. Então vamos apresentar alguns candidatos a genocidas e vamos expô-los à esquerda, para que a esquerda escolha o seu candidato ou os seus candidatos preferenciais para genocida, que com certeza não é o Bolsonaro. Eu separei vários arquivos de alguns patriotas que eu encontrei na web. Eu quero dizer antecipadamente, esses vários arquivos que eu vou apresentar neste vídeo não são meus, tá? Não são meus. Eu estou pegando emprestado de outros patriotas que tiveram o trabalho de fazer a pesquisa, de fazer o seu vídeo, de trazer a informação até nós. À medida do possível, eu vou falando o nome desses canais ou dessas pessoas para que elas tenham o devido crédito, né? Honra ao mérito, o crédito é delas. Nenhum desses vídeos que eu vou apresentar é meu, nenhum. O que é que eu estou fazendo aqui? Apenas uma compilação. Eu reuni vários vídeos que eu consegui reunir na web e trazê-los até nós, para nós fazermos aqui uma análise sobre quem é ou quem são os genocidas da pandemia Covid-19 no Brasil, claro. Porque em nenhum outro lugar do mundo eu ouvi falar que estejam procurando um culpado, um genocida. Lá nos Estados Unidos não dizem que é o Biden. Lá na China, o povo de lá não diz que é o Xi Jinping. Lá na Inglaterra não disseram que era o primeiro-ministro e por aí vai. Mas aqui no Brasil, a esquerda quer encontrar um genocida. Quer encontrar um bode expiatório para botar a culpa em cima dele. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos apresentar vários candidatos à esquerda. Na minha visão, quais são os genocidas? Apresento a vocês o primeiro grupo de genocidas. Nesse grupo de arquivos que eu vou apresentar a vocês, olha aqui, uma manchete do jornal O Globo. O patriota que colocou esse print na web disse o seguinte: para ninguém esquecer de onde veio a crise que enfrentamos hoje. Relíquia. Exatos 9 anos atrás, o Globo já avisava. 2V2 trilhões. Hoje é 4V5 trilhões. 100% o dobro. O que é que diz o Globo? Não deu para precisar a data da edição desse jornal. Mas o Globo diz o seguinte: Lula vai deixar dívida recorde para sucessor. Poxa, e é verdade mesmo. Quando o presidente Lula deixou a presidência, ele deixou uma dívida recorde para o seu sucessor, que era a Dilma. A Dilma, por sua vez, fez mais dívidas e deixou mais ainda para o seu sucessor, que não foi exatamente o Temer, né? Temer ficou apenas 2 anos. Foi o presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro herdou uma dívida recorde gigantesca. Por quê? Porque eles, o governo do PT e os seus partidos aliados, deixaram o país quebrado por meio da corrupção, por meio de dívidas, por meio de empréstimos que fizeram a outros países. O Lula pegou bilhões e bilhões do nosso dinheiro, dinheiro do povo, e emprestou para ditaduras comunistas na América Latina e na África. Distribuiu dinheiro para Cuba, para Venezuela, lá para Nicarágua, para Argentina, para países africanos. Lula fez uma mega operação de endividamento. Ele vendeu 700 bilhões em títulos da dívida pública, com juros aí de 14% ao ano, 14% ao ano, com até 30 anos para pagar.
e parte desse dinheiro ele emprestou para ditaduras estrangeiras comunistas a 3% ao ano, a 2% e alguns até de graça. Construiu obras lá no estrangeiro, construiu hidrelétricas, construiu metrô, construiu portos, construiu aeroportos, hidrelétricas e um monte de coisa com o nosso dinheiro. E esses países que pegaram esse dinheiro emprestado não estão pagando o principal da dívida, nem estão pagando os juros. O Brasil está pagando os juros dessa dívida. Isso aí, além da roubalheira que o governo do Lula deixou, os desvios. Então, o país ficou quebrado. Então, aí estão, meus amigos, o primeiro grupo de genocidas da Covid-19 no Brasil. Aqueles que administraram o país antes de Bolsonaro. Lula, Dilma e os seus aliados. Deixaram o país quebrado para nós passarmos a pandemia. Se o Lula não tivesse feito aquela roubalheira, se todo o governo do PT não tivesse feito toda aquela roubalheira, nós teríamos dinheiro em caixa para enfrentarmos melhor a pandemia. Não é que não ia ter pandemia, ia ter de qualquer jeito, mas a gente estaria em melhores condições de enfrentar essa pandemia. Foi mais difícil nós passarmos por isso por causa da roubalheira do PT e seus partidos aliados, que deixaram o país quebrado. Então esse arquivo 1 da minha pasta de arquivos, é o primeiro que eu quero lhe mostrar. Tá? É um print do jornal O Globo, não sei exatamente de quando, não deu para precisar, a imagem não tem boa definição, mas é clara. Diz o seguinte: Lula vai deixar dívida recorde para sucessor. Deixou dívida recorde para Dilma e Dilma deixou uma dívida recorde para Bolsonaro. Olha o segundo print que eu tenho aqui da minha pasta de arquivos. Frases do genocida. Ele falou várias coisas aqui, tá? Mas eu quero mencionar apenas uma ou duas. Uma é aquela já conhecida. Lula dizendo: ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Já pensou se o Bolsonaro tivesse falado isso? Teve uma artista lá de Hollywood, eu acho que foi Jane Fonda, não tenho certeza, que também falou uma coisa parecida. Ela disse: olha, esse vírus é uma bênção da natureza. Bênção para quê? Para matar pessoas? Mesma coisa disse o Lula. Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Ainda bem por quê, Lula? Eu sei por quê. Porque foi nessa pandemia que gente como Lula mostrou a sua natureza ditatorial. Nada melhor para um ditador do que um povo amedrontado, calado e trancado dentro de casa. É a coisa que os ditadores mais gostam. Mas o que eu quero dizer nesse print, o principal é o seguinte: o Lula falou isso, Não se ganha Copa com hospitais. Vou construir estádios de futebol. Quando foi isso? Foi naquele tempo que o Brasil estava pleiteando, uma vaga para sediar a Copa do Mundo em 2014. E foi uma briga contra os países, tal. E muita gente falou: olha só, Lula, o Brasil vai sediar essa Copa para quê? A gente vai ter uma despesa enorme para quê? Nós não estamos em condições financeiras de sediar uma Copa. Só vai nos dar prejuízo. Não, mas ele queria a Copa a todo custo e vai fazer o quê? Vamos construir estádios. E as pessoas diziam: Lula, nós precisamos de investimentos na educação, precisamos de investimentos na saúde. Invista dinheiro na saúde. Não se ganha Copa com hospitais. Ganha-se Copa com estádios de futebol. E eu vou construir estádios de futebol. Assim disse o Lula. Assim disse a Dilma e todos os seus aliados. Então, ele, em vez de construir hospitais, construiu estádios de futebol. E veio um rio de dinheiro para o Brasil, de fora para cá. Não de graça, claro. Veio um rio de dinheiro lá de fora aqui para dentro, para nós pagarmos a conta. E construíram estádios e mais equipamentos. E a roubalheira rolou solta. Foi a farra da roubalheira das construtoras. Não construíram hospitais, construíram estádios de futebol. Quando chegou a pandemia, não tinha hospital.
tá? Quem é o genocida? Um outro aqui, terceiro print, parecido com aquele. É o Lula e um atleta. Os atletas falaram a mesma coisa, mas sinceramente não culpo os atletas. Atleta gosta de estádio, tá certo, é o ramo dele. Mas para esse aqui, o Lula, não tem perdão. O gestor público tem que saber o que é prioridade. E para um país pobre do terceiro mundo, minha gente, prioridade é saúde, não é estádio de futebol. Não é. Ainda temos aqui mais um quarto bem interessante. Esse é um vídeo da doutora Mayra. Lembra? Aquela mocinha médica lá do Nordeste que foi humilhada no CPI da Covid. Ela tem uma mensagem para nós. Deixa eu colocar aqui no começo. Ó. Eu faço uma analogia de que entre 2008 e 2018, 10 anos, o Brasil fechou 40 mil leitos no país. E o fechamento desses leitos por governos anteriores foram um dos grandes responsáveis hoje para a gente ter uma desassistência. Pessoas que sequer conseguem obter uma vaga para internamento quando elas necessitam. A Covid só revelou para o país a crônica da desassistência crônica do que aconteceu em tantos anos de abandono do SUS. Então, se a gente fechou 40 mil leitos em 10 anos, em um ano de Covid, a gente abriu 19 mil leitos de UTI, né? O Ministério da Saúde pagando as diárias, R$ 1.600 de diária para os estados. E em 2021 foram mais 24 mil leitos. Tá vendo aí? É? A doutora Mayra explicou muito bem. Nos governos anteriores, foram fechados no Brasil mais de 40 mil leitos, tá? Nos hospitais, até 2018. Esses milhares de leitos fechados fizeram falta durante a pandemia, que tiveram que ser abertos às pressas. E aí? Onde estão os genocidas? Aqui estão eles. Os administradores públicos que vieram antes de Bolsonaro, principalmente o seu Lula e a senhora Dilma Rousseff. Eles, os seus aliados, é que são os primeiros genocidas dessa Covid-19 aqui no Brasil. Pois muito bem, chegamos 2019, rumores da pandemia. O nosso presidente, graças a Deus, não ficou de braços cruzados. Tanto é que, logo no início de 2020, ele aprovou uma lei no Congresso Nacional, lei essa apresentada pelo presidente Bolsonaro e a sua equipe. Nesta lei de número 13.979, que hoje, em setembro, ela perdeu do tá? Em 2022, quando foi decretado o fim da pandemia, essa lei perdeu efeito. Mas, do início de 2020 até início de 2022, ela teve pleno vigor. O que era que dizia essa lei 13.979? Nesta lei, o presidente apresentava o seu plano para enfrentamento da Covid-19. Nesse plano, nesta lei, tá? O presidente falava em vacinação obrigatória, vejam bem, falava em lockdown, falava em compra de vacinas, falava em contratação de serviços e muitas outras coisas. Enfim, essa lei dava suporte ao presidente para que ele utilizasse todos os seus instrumentos para que enfrentasse a pandemia. Olha só, a pandemia nem tinha chegado no Brasil. E o presidente e a sua equipe já tinham um plano completo para enfrentamento da crise. Ele estava preparado. Já estava tudo esquematizado. Vacinação, o lockdown que tinha que fazer e como deveria fazer esse lockdown. Tá? Todas as campanhas, enfim, tudo estava preparado. Nós vamos ver alguns trechos, tá? Alguns arquivos mais que eu quero te mostrar a respeito disso. Na minha pastinha tem esse arquivo 5, a Rede Globo. Faço questão de mostrar a Rede Globo, porque ela é uma das que mais persegue o presidente Bolsonaro. A Rede Globo, logo no início,
em fevereiro ainda de 2020, ela noticiou, ela e todos os demais meios de comunicação, ela noticiou, tá, a aprovação dessa lei em que o governo estava mostrando que já estava cuidando da pandemia. Veja bem isso aí. O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária e mandou para o Congresso um projeto de lei com medidas contra a epidemia do novo coronavírus. A portaria assinada pelo ministro da Saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. É o nível máximo de risco da doença, embora o Brasil não tenha nenhum caso confirmado. Essa medida vai diminuir a burocracia para enfrentar o problema que o governo classifica como complexo e que demanda um esforço conjunto de todo o SUS. A portaria permite à Secretaria de Vigilância em Saúde contratação temporária de profissionais de saúde, aquisição de bens e contratação de serviços. O governo também mandou um projeto de lei ao Congresso com medidas sanitárias que prevêem isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das que não estejam doentes, realização compulsória de exames médicos e vacinação, restrição, enquanto durar a medida, de entrada e saída do país. Para os pacientes, o projeto assegura o direito de ser informado permanentemente sobre seu estado de saúde e de receber tratamento gratuito. O governo também quer garantir mais facilidades na hora de comprar produtos e serviços usados nos tratamentos. Para isso, prevê a dispensa de licitação e autoriza a importação de produtos sem registro na Anvisa. Veja bem, a data dessa publicação, dessa notícia na Rede Globo, 4 de fevereiro de 2020. No início de 2020, a pandemia ainda nem tinha chegado no país. Tá? E ela está noticiando essa lei aqui. Essa lei que foi aprovada no Congresso. Lei 13.979, que teve validade a partir do dia 6 de fevereiro de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei. Essa lei aqui. Preste atenção no meu cursor. Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Não vou ler ela toda, claro, obviamente. Eu destaquei alguns pontos aqui, tá? Somente para a gente comentar rapidinho. Se você quiser, pode baixar no seu computador a lei completa. Está aqui no site do Diário Oficial da União. É esse aqui onde está passando o meu cursor. Tá? Faz o seu print e pode ir lá verificar. Então, o que é que diz essa lei? Para você ver como no início do ano, já no final de 2019 e no início do ano, o presidente Bolsonaro já estava pronto para enfrentar a pandemia. E essa lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, era a lei que dava os instrumentos para que o governo pudesse usar tudo à sua disposição para enfrentar a pandemia. Bolsonaro já tinha um plano completo e perfeito para esse enfrentamento. Veja bem, os pontos que eu destaquei, isso aqui em negrito é grifo meu, tá? Isso não está lá. Eu grifei para a gente poder ver melhor. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Parágrafo 1º. As medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. Se eu errar em alguma coisa, artigo, parágrafo, a linha, inciso, as coisas assim, por favor me desculpem, tá? Eu não entendo nada de lei, não sou advogado. Então, erros, por favor me desculpem. Eu sou apenas um Zé no meio do povo. No artigo 2º diz o seguinte, artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1º, isolamento.
Inciso 2. Quarentena, restrição de atividades e etc. Eu tive que cortar o restante porque não ia caber aqui, tá? Aí vem vindo. Artigo 3º. Presta bem atenção no artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: isolamento de pessoas e coisas, quarentena, e eu fiz uma observação aqui, lockdown, observação nossa. É claro que esse termo aqui não está na lei. Eu coloquei aqui para a gente entender melhor. Então a lei já estava prevendo quarentena. Inciso 3. Determinação de realização compulsória de a linha D. Vacinação e outras medidas profiláticas. Veja bem isso. Na lei, está proposta pelo presidente Bolsonaro, sancionada por ele depois de aprovada no Congresso Nacional, já estava prevendo isso. Quarentena, lockdown, vacinação obrigatória, entre outras coisas. Aqui precisamos fazer uma paradinha. Tá? Eu não vou dizer que foi erro, até porque numa situação dessa, uma coisa que a gente nunca viu, uma pandemia como essa, eu nunca vi na minha vida. Nunca passei por isso. Já tenho 60 anos, já vi febre, varíola, tosse, tanto quanto é coisa, né? A doença da vaca louca e outras coisas mais por aí, mas uma coisa igual. A Covid-19 eu não vi e muita gente não viu. E, caramba, o que eu estou falando é uma bobeira, né? Diante dos fatos. Uma coisa como essa, que ninguém experimentou, ninguém sabia como era, errar era natural. Errar era inevitável. Com certeza. Mas eu quero destacar, não estou dizendo que foi erro do Bolsonaro. Vamos dizer que foi falha. Coisa que não dava para adivinhar. Olha só. Bolsonaro fala aqui na sua lei realização compulsória de vacinação. Esse termo aqui, vacinação, deixa um sentido dúbio. O que é obrigatório nessa lei? Vacinação. É obrigatório a campanha de vacinação que o governo teria que fazer, ou seja, o governo estava se obrigando a realizar uma campanha de vacinação. É isso que quer dizer? Ou quer dizer que essa vacinação compulsória é o ato da aplicação da vacina a qual todo cidadão deveria se submeter. É isso? Qual é das duas coisas? A lei deixa margem para isso. Aqui houve uma falha, porque a lei não explicou o que é que quer dizer vacinação obrigatória. Por conta disso, nós vamos ver mais lá na frente que o governador de João Dória usou isso aqui para se justificar. Então, quando o governador João Dória de São Paulo estava falando em obrigatoriedade da vacina, nós temos que dar o braço a torcer e reconhecer que ele não estava totalmente errado. Porque, afinal de contas, a lei proposta por Bolsonaro, sancionada pelo Bolsonaro e aprovada no Congresso Nacional, falava aqui, em vacinação obrigatória. Então, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Fala também sobre quarentena, que quer dizer, na verdade, lockdown. Vamos fazer lockdown, meu Deus, o lockdown foi uma coisa terrível. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre ele, mas somente o lockdown, o tema lockdown já dá um vídeo à parte. Somente o tema vacinação dá um vídeo à parte. Né? Vamos falar um pouquinho. Então, quarentena. Que tipo de quarentena era essa? Mas vamos fazer quarentena. Os governadores fizeram, os prefeitos fizeram. A gente está baseado na lei. Porque o Bolsonaro propôs na sua lei, na lei proposta pelo Bolsonaro, sancionada pelo Bolsonaro, né, aprovada pelo Congresso Nacional, fala em quarentena. Vamos fazer quarentena. O Bolsonaro não aceitou o tipo de quarentena que foi feito, como também não aceitou a obrigatoriedade da vacinação depois. Por quê? Porque toda lei é assim, ela dá margem a interpretações. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu quero encerrar essa parte aqui dizendo o seguinte,
que o Bolsonaro estava pronto. Ele, todo o seu governo e a sua equipe estavam prontos para enfrentar a pandemia. Ainda no final de 2019 e no início de 2020, ainda quando a pandemia nem tinha chegado ao Brasil, o governo estava pronto e preparado. Tinha um plano de enfrentamento da Covid. Graças a Deus. Aí eu pergunto, Bolsonaro é genocida? Claro que não. Claro que não. Então vejam bem uma coisa. Prossigamos, que eu tenho uma outra coisa importante para mostrar. Bem,